Boa noite. Como nós já estamos estudando há um tempo a questão de misturas, hoje nós vamos rever a matéria e nós vamos fazer um experimento, tá? Nós já estamos estudando há um tempo as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Misturas são aquilo que a gente junta duas substâncias, duas ou mais substâncias, né? Essas misturas podem ser com água, com sólido, e aí nós vamos tê-las ou uma só, depois das misturas, ou mais de uma, que é o caso que são chamadas as heterogêneas. As misturas homogêneas, normalmente a gente acrescenta uma na outra, misturamos bem os dois elementos, dois ou mais elementos, e aí acaba aparecendo uma só. Um exemplo disso, um copo de água com açúcar, um copo de água com sal, né? Isso vai tornar duas em uma. Já as heterogêneas é um pouquinho diferente. Elas, embora misturamos as substâncias, o que acontece? Elas ficam bem separadas, distintamente. Um caso é a água e o óleo. Se eu colocar o ouro e a areia, os dois, embora sendo pó, eles não se misturam. E é isso que nós vamos fazer hoje, aqui, tá? Primeiramente, nós vamos colocar a água. Com sal. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Duas substâncias distintas. Água líquida, o sal. Ó. No momento que você colocou o sal, ele simplesmente foi pro fundo. Por quê? Porque ele é mais pesado. Isso? Ele desceu. Se eu não misturo, ele vai ficar distintamente separado. Porém, o que eu vou fazer? Vou misturar. E o que será que vai acontecer? Misturando, misturando. Mas não é só um pouquinho não, porque se eu misturo um pouquinho só, ó, ainda tem um pouquinho de sal lá. Estão observando? A água está um pouquinho ainda branquinha por causa do sal. Mas aí eu vou misturar, vou misturar. E veja, cadê o sal? Todo misturado. Isso nós chamamos de mistura homogênea. Por quê? Porque as duas substâncias distintas a princípio, agora tornou-se apenas uma. Eu consigo enxergar apenas a água. Já quando eu faço essa mesma mistura usando a água e o óleo, o que será que vai acontecer agora? A princípio é a mesma coisa da primeira. Duas substâncias no mesmo recipiente, duas substâncias distintas. Mas e se eu mexer? O que vai acontecer? Mexi da mesma forma que eu mexi a primeira. E separadas. Por quê? Porque são duas substâncias com pesos diferentes e que elas não ficam juntas. Não, mesmo misturando, elas não ficam apenas uma. Por isso que essa mistura é chamada de mistura heterogênea, enquanto a outra de mistura homogênea. E assim, diversas misturas que nós podemos observar, vai continuar fazendo, né, ou tendo essa mesma mistura.